Que a paz do Senhor esteja com você. Que a presença do Senhor você possa sentir nesta manhã. Porque Deus, Ele é conosco. Deus, Ele não nos abandona. O amor que Ele tem por você é infinito, infinito. Então que Deus, Ele esteja com você, tirando toda a angústia, toda a tristeza, toda a ansiedade do seu coração. Você não está sozinha, não está sozinho. Você não precisa se empenhar tanto em tentar resolver uma coisa que você sabe que foge ao seu alcance. Que você realmente, por si só, você não vai conseguir. Volte-se para Ele. Entregue este problema que está trazendo tanta angústia no seu coração. Entregue ao Senhor. Espere com paciência nele. Aguarde o tempo dele. O tempo do Senhor é perfeito. Não aconteceu até agora, porque ainda não é tempo. Ainda é tempo de esperar. Mas como é que você está esperando no Senhor? Tem duas maneiras de você esperar no Senhor. Uma, que é a melhor maneira, é você esperar com paciência, consciente que este que você está esperando pode tudo e te ama e vai fazer, só que no momento certo e da forma que ele sabe que é melhor para você. E aí você espera alegre, você espera renovado. Quando amanhece o dia, aí você diz mais um dia que aquilo que eu espero não aconteceu. Mas pode acontecer no decorrer do dia de hoje. Porque o meu Senhor pode todas as coisas. E eu entreguei nas mãos dele. Aí no fim do dia, quando você vai conversar com o Pai, agradecer mais um dia de vida, glorificar o nome dele, buscar a palavra dele, estudar a palavra dele. Aí quando você está ali em suas orações, você diz, Senhor, ainda não foi hoje. Eu te agradeço, Pai, porque ainda não aconteceu. Eu quero muito que aconteça, mas só no teu tempo, porque o teu tempo, Senhor, é que é perfeito. Então, muito obrigada que não aconteceu agora, porque não ia dar certo. E você descansa na grandeza de Deus. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe, Ele é o autor da vida. O Senhor, Ele existe. Às vezes, na espera, a pessoa esquece desse fator que é fundamental. Mesmo que o mundo o negue, Ele continua sendo Deus. E aquele que nega o Senhor só está respirando e falando que não crê em Deus, porque Deus, na sua infinita misericórdia, assim o permite, que ele possa continuar vivo. Deus quer, na verdade, que aquela pessoa seja despertada do sono espiritual. Que ela acorde, para ela não ir adormecida para a morte eterna. Imagine passar a vida inteira e não conhecer a verdade. É passar a vida inteira dormindo. Não vai viver. Vai ficar vegetando. E assim é aquele que não crê. Mas você que crê. Você que crê com todas as suas limitações como as minhas. Eu creio. Com todas as minhas limitações. Mas eu creio. Quantas vezes
o Senhor me surpreendeu. Quantas vezes, irmãos? Eu sei que Ele vai fazer. Eu espero confiante nele. Eu espero em paz, com alegria no coração, com o conforto da presença dele, que é fundamental. É bom esperar no colo do Pai, sabendo que nós estamos debaixo das asas dele, protegidos por ele e esperando nele. Mas aí eu tô ali esperando, esperando. Aí quando o Senhor faz, ele faz tão lindo, e ele faz tão perfeito, e ele faz de uma forma tão surpreendente, que eu fico ali como quem sonha. E então, como tem no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de louvor, de gratidão, de adoração. Feliz é aquele que tem fé suficiente para cantar hinos de gratidão a Deus antes de ver a vitória, porque sabe que está cantando o hino para aquele que pode todas as coisas, mas que ele nos ama tanto que ele só dá aquilo que você está precisando e esperando no momento certo. Quantas vezes eu já vi depoimento de pessoas que falam: menino, eu peço isso há tantos anos. Aí aconteceu agora. E agora eu entendo que se tivesse sido antes, não teria dado certo. Quantas vezes eu já não ouvi esse tipo de depoimento? Então espere com paciência no Senhor, consciente de que Ele vai fazer na hora certa. E vai fazer diferente daquilo que você espera, porque Ele vai fazer melhor do que aquilo que você espera. É desse jeito que o Senhor faz. Essa é a melhor forma de você esperar no Senhor. E a forma mais triste de esperar no Senhor é blasfemando, vez por outra murmurando. Acontece com todo mundo, já aconteceu com todo mundo, mas não acontece comigo. Eu não vou mais orar, não. Essa é a forma errada de você esperar no Senhor. Só que o Senhor, ele é fiel e justo. Mesmo quando você deixa de esperar por causa da sua pequena fé, o Senhor, na sua infinita misericórdia, não deixa de fazer, não. Talvez ele faça um pouco diferente daquilo que ele faria se você cresce. Mas ele não deixa de fazer. Porque ele é fiel naquilo que ele promete. Ele não vai negar a si mesmo para poder dar um castigo em você. Primeiramente, não é o Senhor que nos castiga. A justiça de Deus é que mostra que aquele que anda na obediência tem uma vida eterna com o Pai. E aquele que prefere, optou pela desobediência, por andar no pecado, ele terá uma morte eterna. Lá, a ranger de dentes, cheiro horrível de enxofre, muito sofrimento, muita dor. Mas é uma escolha nossa, não é o Senhor que está nos colocando no inferno, não. Somos nós mesmos, com as nossas escolhas erradas, que nos conduzimos para o inferno. Pelo contrário, Deus passa, enquanto você está aqui na terra, o tempo inteiro chamando você para a vida. Usando este canal, usando as pregações, usando a bússola. E você olha para a bússola, mas não quer ler. O Senhor usa servos dele, usa vasos,
Mas ele fica o tempo inteiro. Até, e você nada. E você nada. Então, Deus, ele é de infinito amor, misericórdia e bondade. Mas é Deus de justiça. Olha o que ele fez. O próprio filho, o seu filho único que morava com ele na glória, que mora, mas que estava antes de tudo acontecer isso, quando o homem caiu no pecado, o Senhor nos ama tanto ao ponto de enviar o seu filho. Mas olha como ele é justo. Esse filho, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ou seja, o próprio Deus se sacrificou por nós, entregando o seu filho, que não tinha nenhum pecado, para morrer pelos nossos pecados e morte de cruz, humilhado, cuspido, pregado na cruz, sem anestesia. Era sem anestesia. E primeiro foi torturado, açoitado. Então, esse sacrifício ali é a justiça dele, do próprio Senhor. Quando você vê um filho seu cortar a pontinha do dedo, você já fica aperreado. Já vai ver se fecha o furo e vai, corre, vamos para o hospital, não sei o que, fica desesperada. Imagine o que ele viu. A dor de ver o seu filho sendo humilhado. Ele foi preso, ele foi humilhado. Tiraram as vestes dele. Tentaram desmoralizar o Senhor. Foi cuspido. Ele pediu água, o homem deu vinagre. Foi só maldade que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo ali foi permitido por Deus, foi plano de Deus para nos salvar. Então ele não se poupou. Ele se entregou por nós, através do seu filho. Então não pense quando você está sofrendo uma coisa porque você procurou sofrer aquela coisa. Aí você diz, meu pai está me castigando. Não. Ele disse a você, não peque, porque se você pecar, você morrerá. Certamente morrerá. Agora, se você se arrepender, o meu filho já pagou o preço do seu pecado. Quando você se arrependeu, você foi lavado pelo sangue do meu filho. O Senhor é quem nos justifica. Ele que nos justifica. Através do seu sacrifício da cruz. Todos nós íamos para a morte eterna. Estávamos fadados, condenados à morte eterna. E o Senhor nos deu esta oportunidade. Se entregou por nós, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao crer nele, você abandona aquilo que estava levando você para a morte. E você vai começar um curso, outro caminho, o único, porque você estava descaminhado, você não tinha caminho. Você não tinha, você ia para a morte eterna. Morte eterna. E aí ele te trouxe para o caminho. Jesus Cristo não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, só nele. Só nele. Então ele é o amor, o puro amor e a justiça. Como que nós podemos passar a vida inteira no pecado, sem arrependimento, e todo enlameado, querer ter uma vida santa no céu? Como?
A única forma é você se arrepender, abandonar o pecado, não voltar mais a cometê-lo, para que você tenha a vida eterna. Porque aí sim, aquele sangue vai lavar você e purificar você. E justificar você. Para você ser digno de ter uma vida eterna com o Pai, com o nosso Criador, no céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Quem disse isso foi Jesus. Há sim um lugar maravilhoso na presença dele, onde não há choro, não há sofrimento nenhum, nenhuma dor, nenhuma lágrima. Este lugar foi preparado para nós através do sangue de Jesus. Era só dele esse lugar. E ele preparou para nós através da morte de cruz. Então vamos deixar de abandonar esta verdade, a única. Vamos deixar de fazer, de permitir, nós, como povo de Deus, como soldados de Cristo, não vamos mais permitir que no carnaval tenha aquela aberração que estava acontecendo, aquela blasfêmia contra o Senhor. Não vamos permitir, irmãos. Não podemos ser omissos. Porque é pecado ser omisso nesse momento. Nós temos que falar bem alto. Que Deus levante autoridades ali para não permitir mais nada que seja contra o meu Senhor. Nada. Na verdade, eu vou ficar muito feliz no dia que acabarem o carnaval. Carnatal. Eu tenho fé em Deus que eu ainda vou ter essa alegria de ver. Tem tantas formas de se alegrar sem ser caminhando para a morte, sem ser se suicidando, fisicamente e espiritualmente. Tem tantas formas de você se alegrar em Cristo. A verdadeira alegria, porque aquilo não é alegria, não. Aquilo não é alegria, não. A pessoa, quando está drogada, está fora de si. E quando a pessoa volta a si, que passou o efeito da droga, fica péssimo. Então, como que isso pode ser chamado de alegria? Isso é engodo de Satanás, enganando as pessoas para pensarem que aquilo é alegria. Ah, minha menina já tem 13 anos, já pode passear. Tem até dos meninos, das crianças. Que absurdo! Agora, se for para ensinar as crianças a verdade, a bússola, o livro da vida, aí não pode não. Agora, botar os meninos para ir para Carnatal pode. As escolas não podem ensinar nada sobre o Senhor, sobre a verdade, mas podem enganar as crianças com saci pererê e não sei o que mais lá. Cultura. Ah, é a cultura. Não, é a mentira de Satanás. Vai até quando isso? Povo de Deus, desperte. Desperte. É tempo. O Senhor já não suporta mais tanto descaso da sua cruz, tanto distanciamento da verdade, tantas mentiras, tanto misticismo, tanta feitiçaria, tanta crendice em magias, colocando na mente das crianças. Chega, assim diz o Senhor. Para. Você que engana seus filhos, que lê o que tem nos livros, na escola. Saci Pererê, quem era ele? Quem era a mula sem cabeça? Vamos, como era que ela fazia? Ah, ela assoviava, assombrava os meninos. É desse jeito. E o pai ensinando. Homem, quando você encontrar essa parte aí, chegue na escola e diga,
Vou rasgar, mas eu escolhi rasgar na frente de vocês estas folhas mentirosas. E vou entrar, através do Ministério Público, com uma ação pedindo para o próximo ano o autor demoníaco que fez esse livro, ele não fazer parte do arsenal da escola, do grupo da escola. Não, os livros dele não entram. Só entra agora livro que fala a verdade, que eu não quero que meus filhos sejam enganados. Mentira, não. Outra coisa que não é para admitir nunca. O homem que tem o temor a Deus não pode admitir. Que na escola tem aquelas cartilhas de sexo. É claro que ninguém aceita. Ninguém aceita. Nós não aceitamos isso. Eu não quero para os meus netos, não. Quem vai ensinar sexo aos filhos são os pais. Ah, mas aí demorou a ensinar. Ensinou na hora certa. Criança não precisa saber nada de sexo, não. Foi a hora certa que ensinou. Ah, mas quando a menina já estava tendo regras e tudo menstruando, sim. O que tem? Antes ela era menina. E brincava como menina. E agia como menina. Aí agora que ela tá uma mocinha, eu vou explicar a ela o que é isso. E antes vai explicando, olha minha filha, vai acontecer isso, vão chegar as regras, explica tudo direitinho para a filha. Tudo normal. Quem melhor ensina são os pais. Lá na escola, cartilhinha não. Biologia ensina. Olha aí, a biologia a gente aprende tudo, sem não tem problema. Agora, quando parte para pouca vergonha, para safadeza como aquela cartilha, com gestos obscenos, mostrando o sexo homossexual, o sexo com todo tipo de libertinagem, a pedofilia mesmo ali reinando naquela cartilha, não devemos aceitar, não. Mas não mesmo. Não mesmo e nunca mesmo. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo igual aquele povo pagão que jogava os filhos no fogo, oferecendo aos falsos deuses. É a mesma atitude. O que tira a nossa paz é porque nós somos acomodados para não sermos desagradáveis. Nós pecamos com a nossa omissão. É mais fácil fingir que não está vendo e a coisa acontecendo. Aí olha o que aconteceu. Chegou a esse ponto de fazer parte de uma alegoria de carnaval. A cruz do Calvário. E o demônio machucando o Senhor Jesus. Era esta a mensagem que tinha. Movimentos dos jovens da faculdade dentro dos templos, urinando, fazendo sexo lá dentro. Por que isso? Porque nós fomos omissos. Nós não soubemos criar os nossos filhos. Nós. A falta, o que errou, por isso que as igrejas chegaram a ter que ficar fechadas. Porque estava tudo errado e a gente nem percebia. E graças a Deus, que Deus chegou com misericórdia, lembrou de nós e nos deu o conhecimento da verdade. Ele explicou, vocês todos estão caminhando para a morte sem perceber. E a igreja está fazendo o quê? Na história do oba-oba. Tudo é permitido para que o membro não saia da igreja. Membro, você fica na igreja. Agora é ouvindo a palavra de Deus. Ninguém está dizendo que dentro que só entra na igreja quem já chegar santo, não. A pessoa chega sem saber de nada, não sabe nem o que é isso. Nós temos a obrigação de dizer. E não de aprendermos as coisas do mundo e implantarmos na igreja. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Por isso que Deus fechou para balanço o planeta Terra com a pandemia.
Não pense que o Senhor foi surpreendido com a pandemia, não. Foi não. Nós que fomos surpreendidos com a pandemia, porque estávamos muito ocupados com as redes sociais. Estávamos tão dispersos que até na igreja ninguém conseguia soltar o celular. E aí nós estávamos distantes do Senhor. Mas na hora da dor, a primeira coisa, a gente corre para o Pai. Ele permitiu a dor por isso. E eu digo a vocês, irmãos, pelo menos para mim, este sofrimento da pandemia, para mim, foi para motivo de edificação espiritual. Para mim. Foi um ensinado, assim, um aprendizado. Foi um aprendizado, um ensinamento. E um aprendizado, irmãos, eu não vou esquecer nunca dessa pandemia. Eu não vou esquecer jamais dessa experiência e não quero outra. Eu não quero outra. Por isso que eu estou falando aqui. Vamos ter uma postura de servos do Deus Altíssimo. Não vamos nos omitir. Vamos gritar, nós como cristãos, vamos gritar para o mundo inteiro ouvir que nós queremos Deus como nosso Senhor e Salvador. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esta é uma nação feliz. Vamos propagar, vamos ser exemplo. Que o Brasil seja exemplo para as outras nações. No trato espiritual. No que diz respeito ao amor e o respeito a Deus. Fala-se tanto em respeito. E agora só se fala nisso. Se você disser, olha, na palavra de Deus diz que adultério é pecado. Que homossexualismo é abominação, é um pecado terrível. Aí sabe o que acontece? Nós somos silenciados pela lei dos homens. Olha, preconceito. Faltou com o respeito. Eita, eu faltei com respeito porque falei a verdade. Tá tudo errado. Como é que eu faltei com respeito? Porque falei a verdade. Faltou com respeito foi aquele cabra de peia que lá no carnaval fez aquela palhaçada toda, aquela encenação. O responsável pelo teatro que fizeram lá contra o meu Senhor. Este sim foi que faltou com respeito por Deus primeiramente e por nós, os seres humanos da terra e os cristãos. Foi um mau exemplo, mostrando para as nossas crianças que pode brincar com a grandeza de Deus. Aí tome pandemia. É assim. Todas as vezes que o homem pecou contra o Senhor, que a maldade prevaleceu, o homem pereceu. Sodoma e Gomorra, irmãos, lembrem-se. Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram fulminadas porque praticavam coisas parecidas com isso que fizeram no carnaval. Não respeitavam o Senhor e faziam tudo o que a carne mandava. Ela induzida por Satanás, a carne. Tudo. No lugar de ouvir o Espírito de Deus, eles só ouviam a carne. Até os anjos que foram resgatar Ló e a família dele, até os anjos, eles tentaram abusar sexualmente. Os homens tinham relacionamentos homossexuais e queriam abusar dos anjos.
mas ficaram cegos, babatando, procurando. Como é que eu chego até no anjo ou em Ló? E aí, assim, Ló foge daquele lugar horrível, foge com a família. Mas a mulher de Ló, ela estava levando com ela Sodoma. Estava nela. E ela sentiu falta e olhou para trás. E o anjo disse, não olhem para trás. Olhe que os anjos, eles esperaram até eles chegarem no lugar, Ló chegar no lugar seguro com as filhas. Mas enquanto no caminho, a mulher de Ló, ela deseja ela, o que ela vivia. A forma como ela vivia. Ela sentiu falta, ela olhou para trás. Não olhe para trás. Não volte a ser o velho homem ou a velha mulher. Aquela pessoa que, aquilo que você era antes de conhecer a verdade, não volte a praticar. Satanás vai lhe lembrar inúmeras vezes. E aí, não quer voltar, não? Ou ele era tão legal, você gostava. E aí, você está pensando que você não gosta? Você gosta. Aí você diz, não, quem gosta é você, Satanás. Eu não gosto, não. Eu gosto é do meu Senhor. Eu quero é Deus. Baby Consuelo, quando se converteu, fez essa música. Eu quero é Deus. Aí ela disse, não importa o que vão pensar de mim. Tô nem aí, eu quero é Deus. Entendeu? E ela estava cantando isso e ela foi muito zombada. Com certeza. Principalmente pelo apresentador, na época. Num programa que ela chegou. E ela foi muito criticada. Mas ela disse, tô nem aí, eu quero é Deus. Quem teve a experiência com Deus fui eu. Deus tirou ela do império das trevas, das drogas, e levou ela para uma vida de luz, uma verdadeira vida. E assim ela conduziu os filhos dela nesse caminho da vida, o único. É assim. E não olhou para trás. Quantas vezes ela deve ter sido chamada para olhar para trás? Mas, Baby Consuelo, você tinha tanto sucesso. E você agora está esquecida. Vamos. Quantas vezes ela não recebeu, não foi tentada a isso? Que Deus a proteja. Fortaleça aquela mulher. Para ela não cair. Porque com certeza ela vive recebendo propostas para voltar para a morte. Mas ela quer a vida. É uma escolha. A vida é uma escolha sua. O castigo é você mesmo quem se castiga. Porque é você quem procura o mal. E a consequência do mal, a consequência do pecado é a morte. Olha que quando você se converte, você muitas vezes traz em você sequelas do pecado. Porque tem consequência. Todo pecado tem uma consequência. Satanás não deixa passar batido, não. Você vai com a marca. Mas quando você chegar lá, vai cicatrizar tão rapidinho. Quando você chegar na presença do Senhor. Cicatriza tão rápido. Aquela feridona aberta quando você chega na presença do Senhor. Aí Ele cuida de você. E Satanás não tem mais acesso a você. Porque ao seu redor está o Senhor. Satanás, ele só tem acesso ao derredor e fica esperando uma brecha. Se você abrir, aí ele invade. Ele é invasor. Não deixe brecha, que você vai ter muita paz. E assim você vai esperar as bênçãos, as promessas do Senhor feliz, sem ansiedade, sem pressa. O tempo é do Senhor. Agora Ele cumpre. Todas as suas promessas Ele cumpre. E aí, irmãos, eu vou terminar lendo o primeiro versículo do Salmo 40, que diz assim, no livro de Salmos.
Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Oh, aleluia! Eu vou ler também o 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Oh, glória a Deus! Como é bom esperar no Senhor! Ele faz. E eu vou ler o 3, e aí eu não vou mais, porque eu ia ler só o 1. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, através do seu testemunho, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, vai abençoar outras vidas. Aquilo que você está esperando. Mas espere com paciência no Senhor. E o outro está em Isaías 40 também. Engraçado, o Salmo que fala isso no livro de Salmos 40. Eu li do capítulo 40, versículo 1 ao 3. E agora um versículo, o último versículo do livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40 também, no versículo 31, ele disse: mas os que esperam no Senhor, no nosso Deus, renovam as suas forças. É verdade. Sobem com asas como águias, que o voo é mais alto que aquele que espera no Senhor. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. É desse jeito, irmãos. Aquele que espera no Senhor. Olhe, Josué, dos 12 espias, quando foi para entrar na terra prometida, Josué e Caleb foram os dois únicos que creram que o Senhor ia dar a vitória para eles. Eles esperaram. Quando Caleb chegou no deserto, ele tinha 45 anos, Caleb. Mas quando ele recebeu a terra, ele tinha 85. Tinha passado 40 anos. Mas ele não esperou reclamando, não. Porque Deus renovava as forças dele a cada manhã. Eu digo isso porque eu vejo aqui, eu lembrei disso, porque Caleb, ele quis a parte mais difícil da terra, com 85 anos. Ele quis o monte, onde tinha gigantes, homens gigantes. E ele, com 85 anos, disse: eu quero essa terra. Eu quero essa. Ele pediu a Josué, ele disse: Moisés disse que eu escolhesse quando chegasse. Então, é essa terra que eu quero. E ele usufruiu, ele venceu os gigantes. E ele entrou na terra prometida, na parte mais difícil, que era o monte. Que olha que além de gigantes, eles estavam levando vantagem, porque Caleb estava embaixo e eles estavam em cima. Mesmo assim, Deus deu a vitória para Caleb, com 85 anos. Aí quando eu li agora: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É desse jeito. Caleb estava tão animado que ele disse: me dê logo mais difícil. É assim, irmãos. É desse jeito com o Senhor. Ele renova as tuas forças a cada manhã. E você corre. Nós temos as nossas lutas, mas você não vai se cansar. Tá certo? Essa é a palavra de hoje. Que o Deus único, o autor de nossas vidas, ele fala hoje para você.
Espere com paciência. Espere cantando hinos espirituais de gratidão. Porque você está esperando naquele que vai fazer. Ele tudo pode. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado. O tempo do Senhor é perfeito. Amém? Vamos orar? Irmãos, hoje eu quero pedir oração por todas as pessoas que estão enfermas. E ali, da forma especial, o coleguinha da sala de aula de Isis, a neta da minha irmã, Izinha, o coleguinha dela que está lutando contra um câncer. Quero pedir por Hermínio também, para Deus restabelecer a saúde dele. E quero pedir por Irinha, filha do padrinho da minha irmã, Valdemar, lembro muito dele. Iris, ela está ansiosa, está angustiada. E ela precisa do favor do Senhor. Vamos também interceder por ela. Amém? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, como é bom poder esperar em Ti. Porque o Teu tempo, Pai, é tão perfeito. O Teu tempo é que é o certo. E nós esperamos em Ti, Pai. Eu Te agradeço por todo o tempo que eu esperei e pelas vitórias que o Senhor já me deu. Quantas vezes o Senhor concedeu-me aquilo que eu esperava? Eu lembro, Pai, que eu esperei 7 anos pela conversão do meu esposo. Mas foi na hora certa que o Senhor fez. Eu ia para a igreja e ficava triste, dizia, Senhor, eu estou sozinha aqui na igreja com meus filhos, eu não sou viúva, salve o meu esposo. E no dia certo o Senhor fez. Liberte ele de todo impedimento e o Senhor fez. E eu te agradeço por isso, Senhor. Porque eu tenho paz no meu lar. Porque o Senhor é Senhor de nossas vidas. É o Senhor do nosso lar. Eu tenho cuidado com as coisas que entram no nosso lar. As coisas que aparecem na TV. Porque este lugar é teu. Esta casa é tua. Esta casa é tua também. Nós te pertencemos. E assim eu consagro ao Senhor todos os lares, todas as casas, Pai, de toda a terra e todos os seres viventes que há na terra, Pai. Todo o universo eu consagro a Ti, nas Tuas mãos, Autor da vida, para que o Senhor venha sem demora e o Senhor sare a nossa terra. Cure as pessoas que estão enfermas, a enfermidade da alma, a enfermidade do físico, enfermidade, Senhor, no seu espírito. Chegue ali e cure, Pai. E eu te consagro, Pai, a vida de Iris no teu altar. Eu peço ao Senhor que o Senhor chegue e cubra ela, Pai, com as tuas asas, para que ela se sinta segura. Tire dela toda a ansiedade, toda a angústia. Pegue o fardo que ela vem carregando. Faça como o Senhor disse. Troque pelo fardo do Senhor. Que ela possa entregar nas tuas mãos as aflições dela, para o Senhor resolver. Abre os olhos espirituais dela, para que ela possa te enxergar, Senhor. Ainda cada dia mais próximo, porque ela te busca, Senhor. Ela te busca. Ela bate sim na tua porta. Então seja com ela, Pai, e restabeleça a alegria, a paz, a tranquilidade que ela precisa.
O Senhor acalmou o mar, repreendeu os ventos e tudo se fez calmo. Veio a bonança. E assim eu te peço que seja sobre a vida dela, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de Hermínio, Pai. Traga paz, dê saúde a ele e traga paz no seu coração. Traga renovo espiritual. Abençoe, Pai, minha prima Goretinha, Pai. Goretinha, ela tem se afligido tanto, Pai, com a enfermidade de Hermínio. Ela precisa, Pai, do teu renovo. Oh, meu Deus. Chegue ali na vida dela. Minha priminha tão amada, meu Deus. Nós vivemos tão longe, mas o Senhor sabe quanto que ela é importante para mim. Quanto mais para o Senhor. Abençoe a vida de Goretinha, meu Pai. Seja com ela, Jesus. Traga paz no seu coração. Traga cura para Hermínio. Para que ela tenha paz. Abençoe Gabriela, filha de Maria Lúcia. Que Gabriela fique totalmente recuperada, Pai. Restabelecida da saúde. Para criar suas filhas tranquila, com saúde, em paz. Oh, Jesus, como o Senhor é grande. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Aleluia! Vão acontecer aqui e aí. E tudo isso, Paizinho, que eu te peço, é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, mas que ressuscitou no terceiro dia e está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço, Pai. E já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Recebam do Senhor paz para saber esperar, confiante, com paciência, com as forças renovadas. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus permaneça em nós, em cada um de nós, e que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado, hoje e para todo sempre, pela sua boca e pela minha boca, que possamos propagar, falar do amor de Deus, aonde você chegar, é no trabalho, onde você for, para onde você for, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, porque as pessoas estão sem esperança, porque elas não conhecem essa verdade. E aquelas que conhecem, quando você fala, elas se alegram, porque elas sentem que o Espírito Santo está ali, elas se renovam. Então, de toda forma, propague o nome do Senhor e faça a obra dele, cumpra a sua missão, para você ser verdadeiramente feliz, para você ter uma vida plena. Cumpra a sua missão. Jesus já cumpriu a dele. Morreu na cruz por mim e por você, por toda a humanidade. Nos resta agora buscar a nossa cruz, a nossa missão. O que é que eu vou fazer? E começar a trabalhar para o Senhor. Amém? Amém. Que Jesus te abençoe grandemente.